esse perfume. Sabe por quê, irmãos? Tudo que eu conquistar nesse mundo não me dá a minha salvação, mas Cristo dá a salvação. Nada do que eu fizer nesse mundo de bom é capaz de me remir dos meus pecados, mas Cristo pode perdoar os meus pecados. Ele é muito mais precioso do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Paulo entendeu isso em Filipenses 1:21, quando ele diz assim: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para Paulo, enquanto vivo, ele vivia para Cristo, e se ele morresse, para ele seria uma bênção, porque agora ele estaria com Cristo de fato. E nada nesse mundo era mais importante do que Cristo para ele. Nada nesse mundo era mais importante do que Deus para ele. Mas e nós? O que nesse mundo tem sido mais importante para nós? O que nesse mundo tem sido aquilo que tem tomado a prioridade da nossa vida? É Cristo? Porque se não for, nós estamos caminhando para um caminho, para o final trágico, onde no final das contas nós olharemos e uma voz dirá: do que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Que talvez você procure, nós procuremos a salvação nas riquezas, nas posses, nos bens, mas esquecemos que a salvação, que o perdão dos pecados, que a transformação da nossa vida, que é aquele que pode nos transformar, nos restaurar, Cristo Jesus, tem sido deixado de lado nas nossas vidas. Mateus 6, do 19 ao 21, mesmo livro de Mateus, eu quero ler esse texto. Ele diz assim, ó: não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde ladrões não roubam nem arrombam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmão, você quer ser rico? Seja. Que Deus abençoe a sua vida, se for com honestidade. Mas não esqueça que Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O problema não são as riquezas. O problema é quando nós colocamos a busca pelas riquezas em primeiro lugar nas nossas vidas. E esquecemos de Deus. E deixamos Deus de lado. Mas Ele é muito mais importante, muito mais precioso do que qualquer outra coisa que esse mundo pode nos oferecer. Essa é a primeira lição. A segunda lição: o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso exemplo de servos autênticos de Deus. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso exemplo de servos de Deus. No final de tudo, estará lá os túmulos de uma outra pessoa e o seu. E talvez no da outra pessoa esteja escrito assim: este foi um grande empresário, teve muitas posses, foi um milionário. Ele morreu. Mas no seu talvez esteja escrito: este foi um grande servo de Deus. Sabe o que nossos filhos vão lembrar quando nós partimos, queridos? Claro que eles vão ficar felizes se a gente deixar alguma coisa, certo? Sem dúvida. Mas o maior legado que um filho leva de um pai e de uma mãe
é o seu exemplo de vida, é o seu testemunho, é o seu caráter. Porque é em você que o seu filho se espelha. É em você que o seu filho vai encontrar exemplo de vida. E se você é um servo de Deus, o seu filho vai olhar para você e vai dizer: eu quero ser um servo de Deus, igual meu pai, igual minha mãe. E aí eu fico na crise pensando: o que o João Vitor, meu filho, vai lembrar de mim quando eu deixar essa vida um dia? E com fé em Deus ainda viverei muito para ver meu filho. Amém. Amém. Amém, não. Mas queridos, é ele mais os outros três, né, meu amigo? Amém? Irmãos, mas eu fico pensando que lembrança eu vou deixar para os meus filhos, sabe? E eu penso, será que eu vou deixar uma casa nova para eles? Um carro novo para eles? Uma boa poupança? Eu tenho certeza que eles vão ficar felizes se isso acontecer. Não vão reclamar, não. Mas sabe o que é isso? Coisas temporais, coisas que passam, que em uma negociação errada, uma atitude errada deles, eles podem perder, porque a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões roubam. Mas existe algo que ninguém poderá roubar deles: é a memória de que eles tiveram um pai que foi servo de Deus. Sabe, queridos, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o exemplo de servos autênticos de Deus. Eu fico pensando nos filhos de Maria. Aqui não é Maria, irmã de Jesus, é outra Maria. Ou mãe de Jesus, é outra Maria. E aí eu fico pensando nos filhos dela, quando Jesus prometeu para os discípulos que em todo mundo, onde o evangelho fosse pregar, a mãe dele seria lembrada pela atitude dela de uma serva do Senhor. E aí eu fico pensando nos filhos, quando cresceram, que iam numa congregação e viam ali um apóstolo lendo o que a mãe deles fez diante de Cristo. Uma mulher que deu o seu melhor, uma mulher que foi uma serva humilde. Nossa, irmãos, eu fico pensando o que aqueles filhos lembraram naquele instante, o orgulho que eles tiveram da sua mãe. Que orgulho os nossos filhos terão de nós. Que lembrança os nossos filhos terão de nós. Você, mulher, que hoje é o seu dia, qual a lembrança que o seu filho terá de você? Você, pai, que hoje ainda não é seu dia, mas que lembrança o seu filho terá de você? Uma boa lembrança de um servo de Deus, ou um homem de muitas posses e riquezas somente? Eu prefiro não deixar nada de material para os meus filhos. Mas se Deus me permitisse a graça de saber o que eles pensavam a respeito de mim, eu gostaria de saber que eles lembravam que tiveram um pai que foi um servo de Deus. Mas a terceira lição: Deus deseja que nós ofereçamos a Ele o nosso melhor, pois Ele também nos ofereceu o seu melhor. Deus deseja que ofereçamos a Ele o nosso melhor, porque Ele também nos ofereceu o seu. A vida, nós pregamos recentemente, é como uma neblina que aparece logo. Mas enquanto vivos, nós temos a opção de dar ou não o nosso melhor para Deus. Aquela mulher deu o melhor do seu perfume, o melhor que ela tinha, talvez o bem mais precioso que ela tinha. E nós? Vamos dar o melhor do nosso tempo para Deus? Vamos dar a melhor da nossa dedicação para Deus? Ou vamos deixar para quando tiver velhinhos, gagás, que vão vir aqui, talvez não seja mais nem o pastor Natão, pastor, mas vai ser aquele pegar uma cola assim, pastor, eu quero servir. Mas não deu o seu melhor.
Não vai ter tempo, mas não estou dizendo que os velhinhos não possam dar melhor. Entendeu? Presta atenção. Mas nós podemos aproveitar ainda na nossa juventude para fazer mais para o Senhor. Enquanto somos novos. E quando chegar na velhice, posso fazer mais com a minha experiência para o Senhor. Moisés foi chamado pelo Senhor com 88 anos de idade. E foi um grande servo de Deus. E deu o seu melhor para Deus. Queridos, Deus nos deu o seu melhor. Quinta-feira passada nós estudamos aqui a Cristologia, o estudo da pessoa de Cristo. Você está convidado a vir para os cultos de doutrina. É uma oportunidade para se aprofundar e conhecer mais a palavra do Senhor. E nós estudamos sobre a Cristologia, Cristo Jesus, Cristo homem, Cristo Deus. Será se Ele é mesmo Deus, se não é? Tudo isso a gente viu. E nós vimos biblicamente que Ele é Deus encarnado, feito homem. E que Ele veio ao mundo, morreu por nós, na cruz do Calvário, o próprio Deus. E nós começamos a analisar que Ele estava na sua glória, que Ele estava no céu dos céus, que Ele estava lá na sua morada belíssima, santíssima, cheia de ouro, cheia de joias preciosas. Mas Ele olhou para cá, viu você, viu a mim e disse assim: eu vou lá. Ele se fez carne e habitou entre nós. O seu Filho, Cristo, veio ao mundo. O único Filho veio e foi vestido na cruz do Calvário por amor a mim e a você, por amor a nós. Nós, tão pecadores, tão falhos, que não temos tempo para Deus, que corremos tanto, esquecemos de Deus, mas Ele nos amou. Ele escolheu nos amar. Ele deu o seu melhor por nós. Ele deu o melhor dele por você, querido. Talvez você tenha vivido uma vida dessa forma, que tem esquecido de Deus, tem desagradado a Deus. Mas Deus, Ele deu o seu melhor por você. E Ele quer que você entregue o seu melhor para Ele também. E na medida que nós entregamos o nosso melhor para Deus, que nós entregamos a nossa vida por inteira ao Senhor, de fato e de verdade, duas coisas acontecem em nós. Três coisas, aliás. A primeira, o perdão dos pecados. Talvez você seja alguém que tem cometido muito pecado na tua vida, ou já cometeu muito pecado. Quando você entregar a sua vida para Deus e disser: eu quero entregar a minha vida para o Senhor, os teus pecados serão perdoados. 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Segundo, a salvação. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus é salvo. Aquele que entrega a sua vida a Cristo é salvo. E a partir desse momento você vai ter uma certeza que quando você deixar essa vida, você vai gozar de algo mais precioso, de um tesouro celestial, junto com a pessoa de Cristo Jesus no céu. Porque você é um salvo em Cristo Jesus. Porque você entregou sua vida a Jesus. Porque seus pecados foram perdoados por Cristo Jesus. E a terceira coisa que acontece quando nós damos o nosso melhor, o melhor do nosso tempo e dedicação ao Senhor, é que nós aprendemos a confiar mais nele. Nós descansamos nele, sabe? Às vezes a gente anda agoniado, angustiado, com medo, ansioso. Eu não consigo cantar, descansarei, pois sei que é Deus, pois sei que é Rei. E às vezes cantamos da boca para fora, mas o nosso coração continua do mesmo jeito, ansioso, com medo. Mas quando nós temos Jesus como principal na nossa vida, nós aprendemos a confiar, a descansar nele. Porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Rei. E estou certo em quem tenho crido. Por isso eu descanso, porque eu sei que Ele é o meu Deus, Ele é o meu Rei, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Que nós possamos guardar essas lições no nosso coração.
Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa que esse mundo pode nos oferecer. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos é o nosso exemplo de servos autênticos de Deus. E Deus deseja que ofereçamos o nosso melhor, pois Ele também nos ofereceu o seu melhor. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Queria, antes de orar encerrando, convidar você que não tem tido o hábito de vir ao culto de oração, que venha na terça-feira, às 19h30. Você que não tem tido o hábito de vir no culto de doutrina, que venha na quinta, às 19h30, que está sendo maravilhoso. Não perca, tá certo? Próximo domingo, a Assembleia da Igreja para votar relatórios. Nós esperamos você. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar. Antes de orar, irmãos, o anjo está passando em algumas casas. Tem algumas irmãs que estão grávidas aí também. Não é Gabi não. Quer dizer, não sabemos, né? Tem algumas irmãs, né, irmã Andréia? Levanta a mão, irmã Andréia. Cadê ela? Está lá atrás? Sai lá. Matata também? Confirmou? Ainda confirmou não, né? Certo. Cadê a irmã Andréia? Vem cá, irmã Andréia. Vem chorar.